Revista Justiça Entrevista. Plena Sexta-feira Santa, vamos saber se o direito à atividade religiosa, que foi considerado como essencial em decreto federal, está sendo garantido. Eu converso sobre esse tema com o advogado e professor especialista em direito religioso, o Dr. Tiago Rafael Vieira. Dr. Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Sempre uma alegria poder participar e cooperar neste tão ouvido programa. Doutor Tiago, direito religioso, esse direito está sendo bastante ameaçado agora devido a essa pandemia do coronavírus? Então, Sérgio, de alguma forma, em algumas localidades, sim. Nosso Brasil tem como princípio básico, a pedra de toque do Estado Nacional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. E a partir da dignidade da pessoa humana, todas as liberdades irradiam. E a liberdade religiosa, ao meu ver, é a principal das liberdades, porque ela fundamenta a democracia em razão do seu núcleo ter uma multiplicidade de pensamentos. E é isso que a democracia precisa. Então, nós temos na Constituição garantida a liberdade religiosa. Em alguns aspectos, em alguns municípios, a liberdade de culto está sendo restringida. E eu não falo aqui em aglomerações, porque a aglomeração no culto comunitário é apenas uma faceta da liberdade religiosa, e eu digo até a menor faceta. Os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles sabem da necessidade de não aglomerar os seus membros até para evitar o contágio, potencializar esse vírus. Mas o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, em muitas cidades, como aconteceu em Forquilinha, Santa Catarina, é abusos, né? Onde pessoas não podem nem orar em casa. Então, são esses abusos, essas violências à liberdade religiosa que, infelizmente, nós estamos vendo no Brasil. E mesmo com o decreto federal do presidente da República, que nada mais fez do que reconhecer o que a Constituição já estabelece, que a atividade religiosa é essencial e ela não pode ser paralisada, mesmo assim, muitos prefeitos e até governadores estão simplesmente fechando as igrejas no sentido de não conseguirem, dos fiéis não conseguirem nem fazer um culto online, né? Então, nesse sentido, Sérgio, a tua resposta é sim. Em muitas localidades, a liberdade religiosa está sendo ameaçada. O senhor falou sobre não pode nem fazer um culto em casa. Qual é essa situação? A pessoa não pode orar ou não pode se reunir com os irmãos da mesma denominação em casa, por exemplo? É isso? O que aconteceu nesse caso concreto em Santa Catarina, no município de Forquilinha, é que uma família de 5 pessoas estavam orando em casa. E aí a polícia foi acionada por vizinhos, a polícia foi até a casa dessa senhora, bateu palma lá, chamou a senhora saiu, né, e para a rua, e a polícia perguntou: o que vocês estão fazendo? A senhora: nós estamos orando. Bom, então, de acordo com o decreto do governador, vocês não podem orar, porque isso vai potencializar a contaminação com o vírus. Então, eu peço para a senhora interromper a oração agora. E a senhora, não sabendo dos seus direitos constitucionais e legais também, interrompeu a oração. Isso que eu estou lhe dizendo está no boletim de ocorrência, que está circulando aí pela internet, e eu fui conferir no site da Polícia Civil de Santa Catarina. Realmente existiu, e esse relato, da forma que eu te falei, é o relato do policial no boletim de ocorrência, né? Então, uma família com 5 pessoas foi interrompida de orar em casa. Eu até me perguntei, né? Será que esse policial vai ficar ali vigiando? Porque essa família vai se reunir para almoçar, vai se reunir para jantar, vai se reunir para ver um filme, e ele vai ficar interrompendo cada vez que as 5 pessoas estiverem juntas, ou foi só porque era uma oração, né? Então, são situações absurdas como essa que estão acontecendo paulatinamente no Brasil. Aqui em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, o prefeito, semana retrasada, lacrou 3 igrejas que estavam realizando culto online, né?
E é claro que para você transmitir um culto online, precisa de 4, 5, 6, 10 pessoas para cantar. Tem a pessoa que faz o coral, tem a pessoa que prega, tem a pessoa que segura a câmera, tem a pessoa que conecta os cabos na mesa de som. Então, até para você fazer um culto online, você precisa ter 5, 6, 10 pessoas, de acordo com o tamanho da estrutura da igreja, né? Uma igreja pequenininha para fazer o culto online vai precisar de 3 pessoas, uma igreja maior vai precisar de 10. E isso não é aglomeração, né? Não sei se você viu, Sérgio, mas rodou aí por toda a internet o caso de Poços de Caldas, onde um bispo da igreja anglicana estava fazendo uma missa online e o fiscal simplesmente entrou missa dentro e interrompeu a missa e mandou parar, né? E a missa estava com 4 pessoas, o padre, um leigo para ler a Bíblia, um violinista e o cidadão que estava filmando, né? E esse vídeo rodou todo o Brasil porque o bispo foi bem incisivo, falou seus direitos, falou da Constituição, mas mesmo assim a missa foi interrompida, né? Então são esses abusos, esses descalabros que nós precisamos reagir, quer seja conversando com o prefeito para ele mudar os decretos, ou então ingressando na justiça, né? Mediante ação civil pública, mediante mandato de segurança, porque a justiça há de coibir esse tipo de abuso. Exatamente nesse sentido que eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Uma pessoa que se encontra nessa situação desse abuso, o que é que ela deve fazer no momento que for abordada? Igual esta família que o senhor citou, que estava ali em Forquilinha, 5 pessoas da mesma família orando e foram interrompidos por um agente público. O que pode ser feito? Essa senhora, bom, primeiro, o ato litúrgico, Sérgio, a pessoa que é religiosa, o ouvinte que é religioso vai entender o que eu vou falar agora. O ato litúrgico, ele é sagrado. E quando um ato litúrgico é interrompido, dificilmente você vai conseguir voltar para o ato litúrgico, né? Uhum. Então as pessoas estão ali orando, se constrangendo a Deus, vem alguém, um policial fardado, interrompe, mesmo que ele permitisse voltar a orar, a pessoa não tem mais estado de espírito para orar, né? Então, qual que é o meu conselho? Meu conselho é a pessoa não discutir com a polícia ou com o agente público para chegar em vias de fato, para piorar ainda a situação. O que ela deve fazer? Ela deve entrar com uma ação indenizatória contra o município ou contra o Estado, né? Nesse caso de Forquilinhas, deveria entrar com uma ação de dano moral contra o Estado, porque isso é uma violência à honra e é o que é mais sagrado do ser humano, que é a sua fé, né? Deveria entrar com uma ação indenizatória e também representar o policial por abuso de autoridade e crime contra o sentimento religioso, né? Então, quando um fiscal invadiu o seu templo e você está ali entregando uma cesta básica, que até isso tem igrejas que não podem mais fazer, Sérgio, porque as igrejas estão lacradas e a igreja não consegue, então, entregar uma cesta básica, né? Se um agente fiscal, um agente público, melhor dizendo, interromper uma entrega de cesta básica, um culto online, uma oração de 5 pessoas, você deve, depois do fato, né, primeiro gravar. Quando ele estiver interrompendo, pega um celular, agora está fácil, grava o que a pessoa está fazendo, para ter prova. Depois disso, representa criminalmente e ingressa com uma ação de dano moral. Isso é contra o ato que foi feito. E também, para você ter uma garantia de que isso não aconteça mais, entre com mandato de segurança, a igreja pode entrar com mandato de segurança preventivo, a família pode entrar com mandato de segurança, para você ter uma ordem judicial no bolso, né? Quando vier um outro fiscal de novo incomodar, você mostra a ordem judicial, né? Por mais que dificilmente vai acontecer, porque daí a ordem judicial vai ser oficiada ao prefeito e o prefeito vai saber que aquela igreja, aquela localidade, ele não pode mais cometer esse tipo de abuso. Doutor Tiago Rafael, as cortes superiores também estão recebendo demandas nesse sentido para conseguir a liberdade de culto? Como é que está isso? Sérgio, essas restrições são muito recentes, né? Essas restrições pelo Brasil aí começaram ali pelo dia 15, 16 de março. Então, eu não tenho notícia que uma ação proposta no primeiro grau de jurisdição chegou no STF. O que nós temos notícia é da DPF 672,
foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, e aí a OAB, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, pode ingressar com uma ação direta no STF, aí atalha todo o primeiro, segundo grau, todo esse curso processual longo e demorado. Então a OAB entrou com essa DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo diversas situações ali, que eu não vou falar agora porque o tempo é curto. Sim. Mas uma das situações era o pedido, então, que os prefeitos e os governadores tivessem discricionalidade, ou seja, que pudessem legislar livremente, sem ter que atender o presidente da República, né? Provavelmente também porque o presidente estava falando em programas de televisão, rádio, ou nas suas próprias lives, que ia tomar alguma atitude aí contra abusos de prefeitos e tal, né? E também porque o presidente queria que os comércios fossem abertos, a economia retomasse. Bom, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, na DPF 672, foi no sentido de que os governadores eles têm competência concorrente para legislar sobre fatos como fatos relacionados à saúde, à assistência à saúde. Então, tem sim legislação, a possibilidade de legislar concorrentemente no caso da pandemia, e os prefeitos podem legislar de forma suplementar, né? Traduzindo isso aí para um português, tirando o juridiquês. O ministro Alexandre, então, disse que os governadores podem sim legislar, né? Fechar comércio, impor restrições, e os prefeitos só podem fazer isso complementando o que o governador ou que o presidente da República fez. Mas, para terminar, em nenhum momento o ministro tocou ou falou da lista de atividades essenciais decretadas pelo presidente. Em nenhum momento a decisão mencionou isso, né? Então, ao meu ver, a lista que está lá no decreto 10.282, no artigo 3º, que de atividades essenciais que não podem ser suspensas com o Covid-19, ela continua intacta, né? Porque uma decisão judicial para anular uma lei, ela deve ser específica, né? E o ministro Alexandre de Moraes nem tocou nisso. Então, a lista de atividades essenciais está intacta, inclusive o inciso 39, que é o inciso que garante que as atividades religiosas não sejam paralisadas durante essa pandemia, desde que atendidas as determinações do Ministério da Saúde. É assim que está na lei, né? Então, dito isso, os pastores, os padres, os pais de santo, todos os líderes, os baborixás, os líderes religiosos aí pelo Brasil, eles podem sim atender o seu fiel, eles podem ajudar o seu fiel com cestas básicas, eles podem aconselhar os seus fiéis no templo. O que eles não podem fazer é aglomeração de pessoas, né? É abrir o templo para receber lá um número expressivo de pessoas. Sim. Que não vai respeitar as determinações do Ministério da Saúde, de 2 metros de distância de uma pessoa a outra, higienização, etiqueta respiratória e todas essas determinações de profilaxia que a gente já está sabendo de cor, né? Então, isso não pode. Então, o que não pode? Aglomeração de pessoas. O resto não é uma questão de pode, é deve, porque nessa pandemia que as pessoas mais precisam de assistência espiritual, né? Por isso que ela é essencial. Agradecemos a participação do advogado especializado em direito religioso, com pós em liberdade religiosa pelo Mackenzie, estudos em Oxford e Coimbra, pós em direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também pós-graduando em Teologia e Bíblia pela UBRA e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, e coautor da obra Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, Dr. Tiago Rafael Vieira. Doutor Tiago, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes. Até uma próxima.